Ela chegar que a gente. Oi, Débora. Oi, boa noite. Vocês ficam Boa noite. longe de mim, agora estou vendo, Leomi. Sim. Tudo bem? Agora estou Tudo enxergando. bem. Melhor agora, Débora. Melhor agora. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Então, Uhum, a gente vai só te agradecendo mesmo a parceria. Falar da sala também, né? Tem uma galera aqui, não sei se deu para ver, mas tem uma turma boa aqui. uhum. Eu vejo todos os livros e estamos tentando articular mais, tá, Débora? Uhum. A ideia hoje, Débora, é a gente bater um papo sobre esse seu livro, né? Ação Institucional, Memórias e Insurreições Poéticas. Eu estou aqui, Débora, mais como mediador e como aluno, como aprendiz. Queria passar a palavra para o Gil. A Gil está boa noite também. Para passar a palavra para você. A ideia, Débora, é uma fala livre, então fique bem à vontade, fique super à vontade para conduzir como você quiser. Gil vai fazer esse papel de debatedor. Estou aqui mais para mediar e passar a palavra para outras pessoas e tal. Mas eu queria pedir a oportunidade de agradecer muito, muito, muito mesmo, viu? Obrigado mesmo. Débora, boa noite. Dá para ouvir bem? Tá? Boa noite para você. Obrigado por estar aqui conosco novamente, né? É a segunda vez que eu estou aí nesse contato virtual com a Débora, né? Ela teve na minha banca de qualificação. E foi um encontro muito massa, assim, pretendo falar um pouco dele também. E Débora sempre muito atenciosa comigo, assim, por causa de mensagem, né? Muito paciente com relação a essas mudanças, né, Débora, de dia, de horário de encontro, assim, por conta de imprevistos que foram rolando no meio do caminho, né? Aí eu agradeço você estar aqui com a gente mais uma vez, ao Léo, por essa parceria que a gente tem feito aí na pós-graduação. Quem está aí na tela com a gente, né? E se a conexão estiver ruim, manda entrar a gente no chat, comenta aqui, que às vezes dá uma vacilada, né? Se estiver baixo também, falem para a gente falar mais alto, né? E agradeço também quem está aqui com a gente. Essa onda de massa, um livro, para quem leu, assim, é um livro muito foda mesmo, assim, vale a pena a gente se demorar um pouco nele hoje. Com você, Débora. Bom, então eu vou aproveitar também para agradecer, né, nesse momento assim inicial, falar desse encontro que tem acontecido de leituras, né, aí entre essa parceria que inicia com a minha participação na banca, né? Então, eu leio o seu trabalho, você lê um trabalho que é meu também, a gente produz ali algumas trocas, e esse encontro é resultado também desse encontro anterior, né? E aí eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Esse livro é um livro que eu escrevi ao longo de quase um ano, sem contar a revisão levou um pouco mais de tempo, e é um livro que eu escrevi muito acompanhada, né? Eu acho que a escrita ela é sempre esse processo de acompanhamento, né? De estarmos, como eu costumo dizer, de certa maneira, envoltos de um conjunto de autores que atravessam os nossos corpos, né? Então, alguns a gente cita, outros a gente não é tão capaz de citá-los assim, porque eles estão tão colados com a gente, né, que a gente vai produzindo coletivamente essas reflexões, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar desse livro, agradecer o convite sempre muito cuidadoso e, ao mesmo tempo, carinhoso, enfim, porque poder falar desse livro, para mim, tem um custo que, ao mesmo tempo, de uma certa exposição profissional e de uma exposição emocional, porque falar de racismo é sempre retomar algumas feridas, né? Então,
é também, no campo da análise institucional, a oportunidade de avaliar as nossas análises de implicação, e eu acho que é isso que eu tentei transmitir um pouco na banca do Gil, e nas bancas em que eu participo de um modo geral, que é um pouco tentar desmontar uma certa lógica presente na universidade, né, que é uma lógica de silenciamento dos afetos, né, uma lógica de asseio do processo de escrita, e que eu também, ao longo da minha trajetória acadêmica, tive dificuldade de poder falar, narrar, contar a partir dos afetos, né? A gente sabe que a gente ainda é constituído, né, ou instituído por um ensino superior profundamente marcado aí por um certo projeto de aniquilamento das escritas marginais, né, de um modo geral. Então, escrever esse livro, para mim, e aí por isso que ele é tão caro, é também poder escrever e poder estar com ele, enfim, ao longo desses anos, depois que ele nasceu, é reafirmar um pouco esse lugar, né, de que a gente pode escrever a partir de uma outra perspectiva, que não essa perspectiva do olhar de cima, do olhar de Deus, né, essa perspectiva de que fala Donna Haraway, por exemplo, essa ideia de que a gente precisa ser neutro, né? Então, esse livro, para mim, foi um lugar, ele foi e continua sendo um lugar-tempo em que eu posso falar, né? Posso me descolar um pouco desse campo acadêmico e academicista, né? Ocidental e ocidentalizado, para poder me aproximar um pouco mais da análise institucional, inclusive, como eu a entendo, né? Portanto, pensar uma atuação como professora, né, do ensino superior também, mas também como psicóloga, que possa, enfim, de fato, ser um dispositivo de enfrentamento às várias formas de mortificação, né, que as instituições de ensino superior, profundamente ainda eurocentradas, né, ainda marcadas por esse viés de universalização do pensamento, ainda demandam de nós um esforço muito grande para escapar, né, a essas formas prontas, né, a esse modelo colocado, instituído, né, como um modelo de ciência. Então, racismo institucional, Memórias e Insurreições Poéticas, ele surge principalmente desse lugar, né, um lugar de enfrentamento aos epistemicídios, os mais variados que ocorrem na trajetória de pessoas negras, de corpos tidos como não padronizados para ocuparem esses lugares, né? E aí eu me vinculo, de certa maneira, a outros corpos, e não apenas os corpos negros, né? Então, os corpos indígenas, os corpos LGBTs, né? Enfim, toda a ordem de suposta desordem no mundo, né? A que esses corpos são direcionados e identificados como. Então, poder escapar um pouco, né, disso que enfim, que a universidade está aprisionada, né? Então, esse livro ele foi, para mim, continua sendo principalmente um lugar coletivo, uma resposta coletiva, por isso que eu digo que eu não o escrevi sozinha, né? Porque, para mim, ele é uma resposta coletiva ao modo como os diferentes marcadores sociais da diferença, né, são tratados nas instituições de ensino superior, e muitas vezes tratados por o que a gente identifica como parceiros, né, de luta, parceiros na luta classista, ou mesmo em outras lutas, e que às vezes veem na pauta racial, por exemplo, uma pauta comumente chamada de identitária, né? Então,
As crônicas, né, elas foram escritas no sentido de produzir ali algum corte nisso. Eu costumo dizer que foi também um pouco para uma certa resposta ao racismo institucional, que eu, infelizmente, pude experimentar como professora em uma instituição de ensino atuante tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? Enfim, o que o mundo do trabalho é capaz, como o mundo do trabalho é capaz de submeter certos corpos aos mais variados processos de exclusão, né? E a questão racial e de gênero notadamente presente, né, nesses processos de exclusão social. O que eu tentei fazer como aproximação, né, eu brinco ali, inclusive na introdução do livro, dizendo que ele foi uma resposta, de certa maneira, a uma aula que eu pude ministrar em um programa de pós-graduação em Educação em Direitos Humanos, uma educação lato sensu, né? Eu estive coordenadora desse programa de pós-graduação no período em que atuei nessa instituição, enfim, acho que a própria ideia de uma educação em direitos humanos deixa evidente para todos nós que a gente está pensando uma pedagogia marginal, que a gente está pensando uma pedagogia das encruzilhadas, enfim, que a gente está tentando encontrar elementos para pensar fora dessa caixa cis-heteronormativa e eurocêntrica, né? Mas o cotidiano no mundo do trabalho nem sempre é correspondente a esse ideal de uma certa esquerda, né, que também pode ser racista, né, que também pode ser transfóbica. E aí eu fui tentando fazer o máximo possível para tirar isso de uma história individual, porque eu entendia que o que eu estava experimentando ali como uma violência institucional era algo muito além do que eu podia imaginar em termos de vida pessoal mesmo, né? Eu acho que não é uma biografia, eu não intencionava escrever uma biografia, mas um pouco desnudar as violências institucionais e como que elas aparecem no cotidiano, né? Para a gente tentar entender como que essas violências se apresentam na rotina, no dia a dia, e que, às vezes, se a gente não tem uma lente de leitura racial, a gente não consegue ver e entender como que a gente pode subalternizar corpos, né? Bom, então, eu relato em algumas crônicas como que isso aconteceu, né? Como que, de repente, uma aula minha vira um problema para esse programa de pós-graduação, né? Então, eu quis fazer uma performance e a gente tinha um curso que ele era muito marcado por muitos profissionais de diferentes áreas, né? Mas principalmente profissionais de licenciaturas de um modo geral. Enfim, o diálogo entre nós sempre foi também muito interessante por isso, né? Porque as pessoas não tinham a mesma formação e eu não tinha, por exemplo, tantos alunos da psicologia, formados em psicologia nesse programa de pós-graduação, mas tinha também em psicologia, em serviço social, mas também física, química, letras, profissionais da área de história, de geografia, profissionais discentes, né? E também o corpo docente marcado por professores formados nas mais variadas licenciaturas. Bom, eu dou uma aula que, para mim, enfim, era só uma aula de questionamento a um autor que vinha sendo trabalhado em sala de aula de forma ao próprio corpo docente levantar uma defesa desse autor, que é o Immanuel Kant, né?
A gente tinha como trabalho final da disciplina, eu digo a gente porque era uma disciplina dividida com outra professora, essa professora era da área de filosofia, e nós tínhamos uma ressonância importante entre pensamento, uma afinidade muito grande, e era uma mulher branca, né, na disciplina. Bom, essa professora, junto comigo, decidimos que os alunos apresentariam um diário de campo e fariam uma apresentação artística / cultural, não seria um trabalho final tradicional, digamos assim, né? E aí nós decidimos também que nós duas faríamos também o diário de campo e uma apresentação, junto com os alunos. Eu fiquei um dia, as apresentações foram divididas em 2 dias, eu fiquei com o primeiro dia de apresentação, ela ficou com o segundo. E quando eu faço essa performance, o impacto, me parece, foi muito maior do que eu poderia imaginar, né? Então, eu me visto com uma echarpe amarela, lembrando fogo, visto uma camisa por baixo escrito racistas não passarão, algo dessa ordem. Não, minto, fogo nos racistas, era o que estava escrito na blusa. Enfim, cito uma poesia no início, do Manuel de Barros, e uma poesia no final, do Tigana Santana, hoje professor da Universidade de São Paulo, uma pessoa que tem uma trajetória nos estudos, em estudos africanos, especialmente a cultura banto, né? E, enfim, uso a poesia dele para fechar essa apresentação, essa performance, né? Mas, enfim, em meio à performance, eu abro um livro de Kant, e eu, enfim, inicio rasgando esse livro, e depois eu queimo o livro num caldeirão, né? Que já estava com fogo, eu tinha deixado esse caldeirão aceso, e eu inicio rasgando o livro e eu termino queimando, né? Crítica à razão pura. Na verdade, o texto que eu estava me referindo era um texto que se chama das diferentes raças humanas. É um texto de Kant em que ele aponta diferenças geográficas, né, e as características geográficas que indicariam comportamentos humanos de acordo com a região, né, em que as pessoas teriam nascido, né, a região continental. Então, ele associa o continente africano com pessoas sujas, com pessoas preguiçosas, enfim, ele faz uma... E, claro, associa, por exemplo, a Europa com excelência, com inteligência, né, com bravura, enfim, nesse texto, o Kant faz um suposto estudo científico sobre as diferentes raças humanas, associando as raças, todas as supostas raças descritas por ele, com um continente específico, né? Bom, quando eu decido queimar a crítica à razão pura, é muito mais por uma questão performática, né, de ter um livro em mãos, e esse texto das diferentes raças humanas é um capítulo, na verdade, não é um livro, é um artigo, e eu achei que queimar um artigo não surtiria um efeito estético que eu queria, né? Então, enfim, decido queimar o livro, porque, enfim, eu estou falando de metáfora, né? Eu estava tratando aquela questão como uma metáfora do eurocentrismo, como uma metáfora do racismo epistemológico, né? Enfim, depois que eu queimo o livro, eu volto e leio uma poesia final, que é a poesia do Tigana Santana. E a pergunta, né, que eu fiquei me fazendo, com o incômodo que essa performance causou, foi um tanto quanto o que tanto incomodou o público, né? Tanto de discentes do curso, e não era um uníssono isso, né? Assim, algumas pessoas acharam importantes, acharam uma intervenção
importante, enfim, para se falar do racismo institucional. Outras questionaram o suposto ataque ao cânone filosófico, né? E, enfim, isso reverberou em cenas institucionais extremamente violentas, reuniões a portas fechadas, mensagens de WhatsApp, né? Toda a ordem de opressão, né? Enfim, porque, enfim, não seria possível queimar um livro tão tradicional no campo da filosofia, né? E aí, ataques do tipo, assuma que não leu Kant, né? E aí eu achei isso super engraçado, assim, essa ideia de deslegitimar um pensamento, enfim, apontando que essa pessoa é intelectualmente inferior, né? Enfim, assuma que não leu, né? Assuma que não sabe. Enfim, tudo gira em torno dessas violências que repercutiram, né? Enfim, que se tornaram efetivas após uma aula que pretendia apenas pensar a metáfora do racismo epistemológico no ensino superior, né? Enfim, a ideia, para mim, permanece muito viva, porque a minha chegada na UERJ foi posterior à publicação desse livro, barra evento, né? Quando eu entro na UERJ, em 2023, eu sou acolhida pelo grupo, principalmente de estudantes, né, negros, do coletivo de psicologia Neuza Santos, né? Um coletivo fundado há mais de 10 anos dentro do Instituto de Psicologia, e ao chegar na UERJ, eu também busco trabalhar as mesmas questões que eu trabalhava na instituição anterior, tentando pensar o acolhimento do estudante negro, as vivências dos estudantes vistos como pessoas dissidentes aí no ensino superior, são os diferentões, os militantes, né? Assim, toda a ordem de títulos e dispositivos de exclusão que essas pessoas são submetidas, né? Então, quando eu crio Clínica Transdisciplinar em Afroperspectiva, que inicialmente é um grupo de pesquisa, extensão, estágio, o que a gente ouve dos estudantes que são atendidos no estágio, por exemplo, a gente passa a atender estudantes no serviço de psicologia aplicada, e a gente não atende estudantes da psicologia inicialmente, mas esses estudantes, eles relatam muito do que aparece, né, do que a gente tenta enfrentar quando publica o livro Racismo Institucional, Memórias e Insurreições Poéticas. O que esses alunos trazem, o que eles falam? Eles falam, por exemplo, de um certo pedido que a instituição faz, que é um pedido de embranquecimento, né? Então, para você ocupar um certo lugar na universidade, há uma exigência de embranquecer a cultura, de embranquecer os costumes, né? Então, esses alunos, eles são convocados a performar uma suposta intelectualidade, que é a intelectualidade cis-hétero branca, né? Então, é como se eles estivessem repetindo para mim o que eu já tinha experimentado como acadêmica, né? Como professora na academia. Esse chamado a uma lógica, né, de funcionamento no ensino superior, que é uma lógica de uma escrita específica, principalmente, de um pesquisar específico, né, em que a gente precisa deixar de lado autores como Fanon ou Preciado, né? Então, o que eu estou tentando dizer é que, infelizmente, essa é uma perspectiva que segue tendo força, que segue tendo lugar, que segue tendo... que segue encontrando caminhos para existir, né? Então, o racismo institucional, ele é essa forma de racismo que está presente no modo de funcionamento da instituição, no modo normal, tido como normal, né? Ele está presente nas decisões, ele está presente nas reuniões, ele está presente nos acordos
institucionais, escritos, não escritos, nas normas de funcionamento, ele está presente nas bancas de apresentação de mestrado, doutorado, de residência, de TCC, né? Ele está ali o tempo todo tentando apontar para os estudantes que tem um jeito certo de escrever, que tem um jeito certo de pensar, que tem um jeito certo de refletir, e que não é possível que a gente seja desencaminhado desse jeito, né? Desse jeito supostamente correto de fazer um processo de pesquisa, né? Então, isso que a gente está chamando de um chamado ao embranquecimento, né? E que, enfim, não é diferente da negação racial a que o Brasil é submetido, né? O mito da democracia racial, o mito da igualdade, tão amplamente trabalhado por outros autores, por outros pesquisadores a longa data, ele permanece com muita força no ensino superior, apontando que a gente ainda precisa de muito trabalho para enfrentar o epistemicídio, para enfrentar essas lógicas que subalternizam e hierarquizam corpos, e que, enfim, se eu for pensar a partir do Grossvogel, que é esse autor que eu cito diversas vezes nas crônicas, né, a universidade ela permanece sendo sexista, racista, sexista, e, na verdade, são as universidades que sustentam, né, o racismo e o sexismo à medida em que elas mantêm o status quo, né, mantém, enfim, a lógica ocidental, eurocêntrica de pensamento, né? Então, eu queria também, porque eu queria poder trocar com vocês, enfim, ouvir um pouco também, enfim, poder conversar, eu vou finalizar essa fala trazendo um pouco dessa perspectiva que, ao mesmo tempo, é de enfrentamento, né? Eu aposto numa escrita visceral, antirracista, como uma perspectiva de enfrentamento à lógica que ainda se faz presente, né, nas universidades hoje, mas, ao mesmo tempo, um convite para que esse caminho, esse trajeto, esse percurso, não seja um percurso tão... a gente não quer pensar o racismo como algo que produz adoecimento para cair, na falácia, né, de uma medicalização, né? Então, é um pouco perigoso a gente apontar por quanto o racismo, a LGBTfobia pode adoecer, mas, ao mesmo tempo, tentar encontrar saídas, né, que também possam ser saídas coletivas, né? Porque o epistemicídio ele também é feito de uma forma de silenciamento, de uma forma de morte, que é algo que, enfim, nos captura na academia, captura o nosso desejo de escrever, de pensar, de pesquisar, né? E essa captura nos entristece nesse processo. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum que a gente veja nas pesquisas, no processo de pesquisar, o discente, principalmente, adoecendo, né? Perdendo a vontade de escrever, perdendo a vontade de pesquisar, perdendo a vontade de ler, se perdendo um pouco no caminho, porque os efeitos, né, desse eurocentrismo nos corpos, eles são concretos, eles são reais, né? E como que a gente escapa disso coletivamente? Essa é uma pergunta, né? Como que a gente consegue produzir uma potência do pesquisar, uma potência do escrever, que nos leve a denúncias, que nos mantenha em um processo de luta, sem subalternizar as nossas existências a esse adoecimento que nos paralisa, né?
E eu brinco em uma das minhas crônicas, né? Deixa eu achar aqui o título dela. Cuidado em saúde mental é matéria de padilhamento, né? O que eu estou tentando dizer com isso, né? O modo como o racismo, enfim, as diferentes violências institucionais incidem sobre os nossos corpos é um modo que adoece, né? A gente não quer pensar esse adoecimento como algo que possa ser cuidado, e essa nem seria a palavra, a melhor palavra a ser utilizada, né? Mas a gente não quer que isso seja medicalizado, né? Porque o risco que a gente corre quando fala do adoecimento que o racismo produz é de que isso vire um tratamento qualquer e possa ser substituído por um processo de individualização que venha na forma de um fármaco qualquer, né? Então, é disso que a gente precisa escapar, de acreditar que o racismo vai ser resolvido pela medicalização dele, né? E, portanto, do que eu tenho chamado de medicalização do racismo, né? Que seria, enfim, vamos então tomar um remédio para ansiedade, para depressão, enfim, para os processos de adoecimento que o racismo causa. A gente precisa encontrar na força coletiva estratégias de manutenção da alegria e da potência de escrever, de pesquisar, de existir no ensino superior, né? De sermos sujeitos das nossas pesquisas, independente das diferentes formas de aniquilamento que esse processo possa também nos submeter, né? Então, tentar escapar. E eu brinco com isso nessa crônica, né? Cuidado em saúde mental é matéria de padilhamento, porque eu estou tentando entender ou trazer para outros elementos de cuidado em saúde mental, e aí eu entendo como cuidado em saúde mental o samba, o quilombo, o aldeamento, a estratégia de comunidade, construções comunitárias, né, de apoio comunitário, o jongo, o maculelê, a capoeira, os encontros, né? É daí que a gente vai buscar um processo de cuidado coletivo, né? E não em uma lógica também ocidental de tratar tudo como um alvo médico, né? De tratar todo o sofrimento como sendo necessário de uma intervenção médico-medicamentosa, né? Então, é um pouco nessa brincadeira da encruzilhada, né? É um pouco nessa brincadeira de estarmos convocando para esse processo de cuidado o padilhamento, o povo da rua, que a gente esteja convocando Exu, que a gente esteja convocando potências de existir, né? Que a gente possa fazer desse corpo, dos nossos corpos, currículos que sejam capazes de acolher as nossas existências, né? Então, eu entendo que o nosso corpo é currículo, né? E esse corpo em sala de aula é o corpo que escuta, é o corpo que acolhe, é o corpo que enegrece os textos utilizados. E aí eu estou falando da relação também professor-aluno, né? Então, é isso que tem me feito manter a alegria de permanecer no ensino superior, né? De permanecer na carreira acadêmica, né? Poder padilhar a vida, poder gargalhar do racismo que cotidianamente atravessa o meu caminho, né? Então, ninguém melhor do que Padilha para me ensinar a gargalhar em meio a tantos atravessamentos de exclusão, né?
enfim, é um pouco também esse o sentido que eu digo que a gente não trabalha sozinho, a gente não escreve sozinho, e a gente precisa aprender um pouco a convocar quem pode nos acompanhar, acompanhar com cuidado, né? Acompanhar com acolhimento e acompanhar sem provocar a morte dos nossos, né? Do ponto de vista da produção de conhecimento, né? Sem epistemicídios, né? Então, é um pouco essa introdução que eu gostaria de fazer, lembrar a que veio, né? Racismo institucional, memórias e insurreições poéticas e, enfim, poder dividir com vocês. Débora, obrigado, viu? De novo. Queria só antecipar uma coisa, gente. Falar, sabe, Débora, assim, da felicidade mesmo nossa, né? A gente tem enfrentado, né, Ariel? Assim, alguns contextos muito áridos, assim, sabe, Débora? E ter encontrado você, assim, pra gente foi fundamental. Né? Porque a gente continua apostando que a universidade é um lugar de encontro, é um lugar de diálogo, como você já bem trouxe, nem sempre, né? Mas é sempre bom a gente aproveitar estar diante aí da uma galera bem parceira, tá? Muito obrigado. Queria passar a palavra para o Gil, para ele ficar à vontade para debater um pouco, e aí depois a gente abre a palavra para todo mundo. Débora, primeiramente, obrigado mais uma vez. É bom te ouvir na minha banca de qualificação, de te ouvir através do texto, né? E retomando um pouco a fala do Léo, assim, a gente foi muito feliz nesse encontro, né, da minha banca de qualificação. Foi um encontro muito potente, reverberou muito bem aqui. E recentemente eu pude testemunhar entre várias bancas que não foram felizes, né, assim, com pessoas que fizeram apontamentos complicados, assim, que mais reduziram a potência do encontro e da pesquisa do que trouxeram essa potência que esse encontro trouxe, né? E aí eu quero te agradecer ao Léo também, né, por estar me acompanhando nessa jornada da pós-graduação. Vou fazer uma fala breve, que eu queria escutar com o pessoal, apontamentos, perguntas, escutar um pouco mais também. Mas eu queria falar um pouco sobre a minha pesquisa brevemente, assim, porque eu acho que eu conto como que eu chego nesse encontro com a Débora, né? Contar um pouco sobre como se deu esse encontro também, né? Para pensar o livro, inclusive, né? Como é que ele chega até mim. Meu nome é Gil, eu sou orientado pelo Léo. Eu qualifiquei um trabalho que leva o nome de Por uma Psicologia Sensível às Opressões, Formação, Racismo e Sexismo Epistêmicos. Vou ver se esse nome fica, se ele muda, mas, enfim, estamos seguindo nessa linha. E essas figuras, né, Léo, Débora, que mais compôs o processo comigo, né, especialmente o pessoal da orientação coletiva, né, esse trabalho foi ganhando corpo político, assim, graças a esses encontros, né, a uma coletividade, né. E essa pesquisa, ela começa por um estranhamento de algo que é sintomático, assim, que é pensar a minha formação básica, que aconteceu em Uberlândia, em Minas Gerais, na UF, entre 2011 e 2017, onde não se debatia nenhuma pauta racial em sala de aula. Racial que envolvia sexismo, feminismo, assim, isso não passava perto da gente na psicologia, né? Se existia algo nessa linha, era no curso, filosofia, sociologia, história, artes, enfim. E aí, o que eu saio da graduação, passo a ter contato com esse debate em redes sociais, mas isso vai ganhando corpo no processo seletivo, né, que tem textos que trazem esse debate, e na orientação com o Léo, assim, né. E aí o Léo me traz um vasto referencial teórico de autores que eu não conhecia, alguns sim, mas não muito, e outros que eu não conhecia, e a pesquisa vai se dando através desse estranhamento, desse sintoma da instituição, de não debater algo que parece tão urgente e necessário, né? E uma universidade branca, assim, eu entrei numa UF quando começa a implementação das cotas, né, assim, pela universidade branca, eu não tive um aluno negro, né, assim, isso é muito sintomático.
de um professor negro, assim, da psicanálise, que trazia outros debates, enfim, né? E aí, para essa pesquisa, né, eu tenho apostado em uma narrativa que ela é autossociobiográfica, assim. Tem uma certa aproximação com o que a Débora faz, com que ela performa um texto, assim. Mas ela vem muito influenciada pelo Didier Eribon, né, que é um autor que escreveu a primeira biografia do Foucault, em que ele fala que o Foucault era gay, né, se isso gera um grande diferença na academia. Pelo Arnault, né, que escreveu uma obra que está me acompanhando na pesquisa, que é escrita como Faca, e pelo Edouard Louis, que é um autor francês, que ele traz essa narrativa, que ela é de um pessoal político, assim, ela traz muito questões de classe, questões políticas, contradições sociais, enfim, né? E esses autores me foram apresentados pelo Léo. E eles falam de um eu que tem um valor coletivo, né? Que não é um valor universal, assim, né? Eles falam de um eu que, na verdade, vai contar de sintomas sociais, né? Desse pessoal político que deve ser como tal. E o livro da Débora, ele chega para mim nessa linha, assim, né? Eu estava nesse processo de qualificar, e aí o Ariel comentou dela comigo, o Ariel foi aluno dela, né? E aí ele passou o perfil dela no Instagram, eu fui dar uma olhada, vi o livro e falei, pô, é isso, assim. Aí comprei o livro, comecei a ler, convidei ela, ela foi muito generosa desde o início, né? E aí ela fez uma leitura bem atenciosa do meu trabalho, assim, que reverberou e deu um direcionamento para o meu texto. Meu texto estava bem blocado, assim, uma primeira parte mais autobiográfica e uma segunda parte mais trazendo os conceitos, e não tinha essa dança de pensar essas cenas com os conceitos, com a teoria. E aí, lendo a Débora, eu vi um jeito de fazer isso, assim, de pensar cenas, fragmentos, vivências, de subalternização, de violência que eu sofri, que eu testemunhei, para pensar isso junto com a teoria, junto com os conceitos, né? E aí a Débora comenta na minha qualificação, né, que essa primeira parte do trabalho, ela vinha sendo apaixonante, o texto perde a força, ele fica seco, ele fica sem axé. Eu entendi que eu tinha esse trabalho, assim, de trazer esse axé do texto, né? E aí tem isso, né? Por um lado, narrativas pessoais, por outro, conceitos, né? E aí o livro da Débora, ele faz essa baila, assim, de trazer essas cenas, fragmentos, e trazer conceito e teoria, mas, assim, do jeito que funciona. Né? Assim, não perde a força, orna muito bem, né? Fica fluido. E aí o texto da Débora, né? Assim, acho que eu vou retomar algumas coisas, mas eu queria falar especialmente o que ressoa em mim dessa obra, assim, né? Débora comenta no início, né, que é um texto que opera uma denúncia político-poética que é oficial. Né, assim, ela é oficial. Ela não depende do tribunal do direito dos manos para se efetivar, né? E ela é oficial, ela tem os seus efeitos, né? Você vai contando muito dos efeitos disso também, né? Você fala em algum momento que a produção dessa obra te trouxe uma certa proteção, né? Eu acho isso interessante, fico curioso como que essa proteção ela se deu, né? E você fala que essa travessia não foi fácil, assim, né? E dá para sentir, dá para perceber que não foi fácil, né? Ela foi atravessada por dor, por medo e também por coragem, assim. Eu acho que quando eu leio, o que mais pulsa em mim é justamente essa coragem de descer, de performar essa narrativa, né? Também é atravessado por uma raiva, né, assim, pensando junto de Audre Lorde, né, que deve ser ouvida, deve ser acolhida, deve ser cuidada, afinal os nossos oponentes levam a sério o ódio que eles sentem, né. Ela é feita de raiva, mas não somente, né, aí eu resgato uma frase que está na apresentação do texto, né, que o livro é uma aposta em uma denúncia poética, um dispositivo afrofutista de reinvenção da vida para as nossas existências e corpos fora da norma, né? E aí a Débora anuncia com expureza, né, que ela escreve com os orixás, os saberes ancestrais, trazendo essa epistemologia do terreiro, dos quilombos, da macumba, do cu, da bicha preta, né? Essa filosofia das quebradas e essa ética
né, que passa muito longe dessas formações ocidentalizadas, né, cis heteronormativas, né. Assim, para quem leu, né, acho que é um livro que ele pede pausa, ele pede respiro, ele pede, né, assim, te pede um sentido para se deixar encantar pela obra, né. E aí eu vou ser breve, né, que quero que essa palavra circule, mas eu queria frisar o encanto, Débora, assim, o encanto que eu senti na minha qualificação, que eu vi que outras pessoas sentiram também na minha qualificação, né, e que eu senti muito lendo da sua obra. Você fala de situações de violência difíceis de serem lidas, né, assim, né, essas violências a portas fechadas, assuma que não leu, assuma que não sabe, né, como se você não tivesse o direito de ocupar o lugar de você né, na academia, né. Em dado momento você fala que você fez a pergunta errada, você está sempre errando em existir, né, que não tem espaço para pergunta preta na academia, né. Só que você fala isso, você faz uma bruxaria no texto, que você leva isso a um lugar de quem estiver sentindo um encanto pelo que você está contando, né. Nesse processo corajoso de produção do texto, né, que é um material de encantamento mesmo, né. E aí eu queria dizer que foi um livro que me encantou, e é um livro que tem me ajudado a pensar, uma coisa que eu tenho pensado junto com o Léo, que é esse espaço da sala de aula, né, como um espaço de encontros alegres mesmo, né, um espaço de encantamento, como você diz, né. E é uma coisa que não está dada, assim, esse espaço de encontros alegres, encantamento não está dado, mas está sendo feito, assim, inclusive nesse encontro aqui, né. Fiquei muito tomado pela performance da Kema do livro do Kant, assim. Sua narrativa, ela é muito visual, né? Assim, você vai para dentro da cena, mas eu fiquei muito afim de ver, apesar disso, né? Você comenta que a ideia, né, assim, que essa Kema viesse a ser semestral, né? Eu fiquei muito pensando os efeitos disso nos alunos também, assim, né? De ver isso acontecer, né? De ver essa coragem, assim. E aí eu espero, né, que a academia esteja sendo um espaço mais acolhedor, né, assim, para todas essas pessoas que ocupam um lugar de diferença na academia, né. Porque, fiquei pensando, né, tem uma frase sua que você comenta, né, em resposta a esse certo tribunal, né, que não é sobre ressentimento, é sobre racismo, né, assim. Ao mesmo tempo que é sobre você, não é sobre você, né. Tem uma parte do texto que eu desaguei, assim, fiquei muito tomado, assim, que é quando você comenta da situação do falecimento da sua mãe na pandemia e o total descuidado institucional, né, assim, que é um descuidado institucional por conta de um viés racista, né, assim, e pensando a urgência de que esse conteúdo, assim, dessa obra circule, sabe, assim, circule entre nós, entre outras pessoas, né. Você fala no final do livro, né, que o racismo institucional ele é um roteiro, né, que para ele se manter basta a gente não mover papaya, né, deixar as coisas como estão, né. Que essa asepsia dos afetos não seja mais uma condição de pessoas negras subalternizadas, né. Eu fico feliz que esse livro ele tenha nos encontrado aqui em Sergipe, assim, que ele tenha encontrado aí essas outras vidas, corpos, pesquisas, né. Mas eu acho que tá bom, assim, que chega da gente interpretar as situações com clareza, né? E eu te agradeço por esclarecer os fatos com essa obra, né? E nos permitir participar de alguma forma, né, direta, indiretamente, da emergência dessa outra existência em você, né? Através desse sonho possível, esse sonho ancestral, né, que você comenta no livro, que é ocupar o lugar que você ocupa atualmente, né? Então, agradeço, sim. Foi um encontro que ele é de uma esfera acadêmica, ao mesmo tempo ele não é, assim, ele vai numa dimensão outra para mim, que eu não sei nem dizer exatamente qual é. Mas, enfim, também fez chover um pouco mais, ouvir um pouco mais o Léo. Quem pôde ler também, saber como que essa obra chegou. É isso. Obrigado.
Eu agradeço suas palavras. E o cuidado, né, também com a leitura, a interpretação. Me deixa feliz porque consegue chegar onde eu pretendia chegar, né, ouvir as pessoas, né, te ouvir dizendo isso, a leitura, enfim, que você faz é importante para mim, porque, enfim, é exatamente isso que eu tentei transmitir, né, e quando eu digo, por exemplo, que esse texto, ele me protege, ele me protegeu, é porque a gente percebe na academia que há um certo registro de um certo medo do cancelamento, hoje muito presente, muito por conta das mais variadas denúncias que ganham as redes sociais, né? Denúncias de racismo. Essas, eu brinco que são as denúncias gravadas, com provas, né? Do jeito que a justiça gosta. E as pessoas têm um medo profundo do cancelamento, né? As pessoas que mantêm o racismo funcionando, na verdade, né? E aí, quando eu digo que esse livro me protegeu naquela época e me protege ainda hoje, é porque as pessoas tomam um pouco mais de cuidado comigo, no modo como elas vão se enunciar, no modo como elas vão, enfim, trazer algum elemento para, de repente, quem sabe, criticar uma ação em sala de aula ou fora dela, né, que diga respeito ao trabalho acadêmico de um modo geral. Não necessariamente porque a gente esteja enfrentando o racismo como deve, mas porque as pessoas têm medo de serem canceladas, né? E esse medo do cancelamento, esse medo branco, ele tem me protegido, né? Então, posso dizer, em larga medida, que melhorou a minha qualidade de vida, né? Já que eu não preciso, pelo menos, ser tão questionada, né, por conta de uma performance, né? Eu mantenho essa estratégia na graduação, essa estratégia de trabalho, né, de utilizar o diário de campo, de fazer uma apresentação artística, cultural, e eu guardo esses trabalhos desde que entrei na UERJ, desde o primeiro semestre na UERJ até hoje. Até tenho alguns trabalhos aqui, e tenho tido um retorno muito positivo das turmas com as quais eu trabalho essa mesma metodologia que eu descrevo, né, no livro Racismo Institucional. E, enfim, eu já tive aluno produzindo música autoral, tá? Música, eu já tive alunos escrevendo livros, poesia, performances, as mais variadas também, trabalhos manuais, os mais variados, assim, com gesso, com imagens visuais, né, de um modo geral, e é um desafio, né? Os alunos já me conhecem nessa perspectiva, quando chegam à minha disciplina obrigatória, eles já sabem que vão fazer um trabalho artístico-cultural, e isso é super engraçado, porque vira comentário, né, nos bastidores da sala de aula. Então, uma turma vai passando para outra, né? A turma já chega sabendo que vai ser assim, e muito curiosos, e dizendo, mas eu não sei, como que eu vou transformar a teoria em uma coisa artística, cultural? É um desafio, né? Tentar pensar fora do padrão europeu de pensamento, de reflexão, né? É aí que eu quero conseguir deslocar as turmas, deslocar essa ação pedagógica, né? E, ao mesmo tempo, fazer dela essa matéria de padilhamento, essa matéria de encontro com outras realidades, né? E eu acho que a arte cumpre muito bem esse papel. Então, eu sigo fazendo, usando essa metodologia em sala de aula, é uma metodologia de avaliação, que eu costumo dar no final do semestre. Nesse momento, não sei se vocês sabem, o UERJ está em greve, por recomposição salarial, greve de professores, greve também de técnicos administrativos, e me encontro um pouco afastada das turmas, né, por conta dessa situação atual.
mas a gente tem se organizado, inclusive, para poder fazer ações de greve envolvendo estudos raciais, é uma coisa que eu quero poder fazer, até ter certeza, enfim, da saída desse lugar de entristecimento, né, que a greve também nos impõe. Mas, de um modo geral, eu penso que essas ações que eu proponho no livro são ações que precisam compor a minha prática profissional, né? Então, eu não consigo visualizar a minha presença na banca de alguém, e aí citando a sua banca também, sem que a minha presença, corpo, possa ser um lugar de construção, de produção, de potência, né? Porque a academia ela já é muito amparada por estratégias de aniquilamento, né? Porque não necessariamente ela mata, né? No sentido concreto, digamos assim, ela vai aniquilando o desejo, né? Ela vai aniquilando as forças produtivas, né? Então é um esforço, né? Importante para mim poder fazer do momento de pesquisa do outro um momento de, de celebração. Né? Eu acho que quem pesquisa, né, a pessoa que está ali no cotidiano de pesquisa, da sua pesquisa, no mestrado, no doutorado, é um momento muito, muito dela. Né? Assim, o professor, quando ele orienta, penso eu, é um trabalho de acompanhar, de oferecer ferramentas, né? Para que esse aluno possa caminhar da melhor maneira possível, mas o que move esse desejo de pesquisar é muito particular, isso sim é pessoal, né? Então, eu não me vejo no direito de desequilibrar, de desmontar essa perspectiva, né? Mas também é uma forma, penso eu, de desmontar o modus operandi da universidade, né? Que é essa, enfim, em que ganha notoriedade ou ganha centralidade quem está avaliando, né, o seu trabalho e não o pesquisador que passou por ali. Né? Então, eu acho que é um tanto quanto algo que está presente no livro, mas que precisa ganhar verdade na prática institucional, na prática pedagógica. Né? Fazer dos encontros pedagógicos espaços de acolhimento, espaços de produção, espaços de padilhamento, espaços de gargalhada, né? Enfim, e não um lugar de aniquilamento do outro. Acho que é um pouco isso, né? Tentando, assim, não sei se responder, mas complementar um pouco o que você disse. E aí, não sei se eu esqueci alguma coisa que você gostaria que eu comentasse. Não, na verdade não, tá ótimo. Assim, eu fico afim de te ouvir mais, mas eu queria ouvir o pessoal também. Eu tenho algumas perguntas, assim, mas acho que eu queria que a palavra circulasse mais também. Deixa eu só te dar um feedback, Débora. A gente está com uma sala muito cheia, sabe? E aí tem uma galera aqui de psicologia, história, galera da pós-ciência social, galera da pós-letras, galera da pós-psicologia. Então, assim, tem uma galera, muita gente deve ter esquecido aqui, mas tem uma galera boa. E aí, eu queria fazer uma rodada, Débora, se você tiver com tempo, disposição aí, para a gente ouvir o pessoal. Eu também, como Gil, teria muitas questões, né? Mas eu concordo muito contigo, sabe, Débora? E a gente também está vendo se ensaiar uma outra universidade, né? Assim, um outro tipo de fazer as coisas. E acho que nesse ensaio, acho que vale a pena essas outras vozes aparecerem, né? Então, eu queria convidar para a gente fazer uma rodada aí, umas 3 ou 4 perguntas. Tudo sobre isso.
Eu tentei formular aqui, mas não deu muito não, sob pressão. Mas eu fiquei... Ah, sim. Meu nome é Daniele, sou estudante de psicologia do 7º período. Dá E para eu ouvir fiquei, bem aí, Débora? Desculpa, Débora. eu fiquei um pouco curiosa quando você falou sobre a parte do adoecimento, quando nascido, e que estão tentando fazer esse movimento de medicalizar. Se você puder falar um pouco mais sobre isso. Sim, Você consegue repetir? Não consegui entender bem. Eu queria, se tivesse como, que você repetisse sobre a parte do adoecimento, parte do racismo, desse movimento que estão fazendo de tentar medicalizar. Uhum. Ok. Mais alguém? Vai lá, vai fazer aí. Meu nome é André Felipe, eu sou do curso de História, sou do 5º período e também sou bolsista do ProLins. Eu acabei não tendo contato com o texto em específico, mas eu fui vendo alguns diálogos que foram tendo, né? E eu queria fazer mais uma pergunta sobre se essa perspectiva de a gente pensar novas universidades estaria um pouco mais alinhada com o projeto de universidade popular. Se é possível pensar esse horizonte a partir desse projeto. Mais alguém? Se quiser encaminhar essas duas, e aí, de repente, se ficarem mais corajosas, a gente... Tá bom. Combinado. Eu anotei o nome da Daniele e do estudante de história eu não anotei. Como que é o nome dele? André, André. Tá, só para eu responder também falando o nome deles. Só para confirmar, dá eco quando você fala ou não? Oi? Você dá eco quando você está falando? Está tendo Ah, eco agora? Não, para você, no caso. Não, não. Não? Não. Tá bem. Tem hora que fica um pouco distante mesmo, mas eco não tem, não. Bom, vamos lá. Daniele, a gente ainda não tem um projeto institucionalizado, digamos assim, e que implique em tratar o racismo com alguma substância específica, tá? Então, é importante tornar isso nítido, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns pesquisadores que vão trazer à tona a importância de pensar os efeitos do racismo na subjetividade, né? E isso já a longa data, né? O próprio Fanon, no texto especificamente Pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai falar sobre os efeitos do racismo na subjetividade, né? Ele não está falando só dos efeitos do racismo na subjetividade de pessoas negras. Ele está falando também, inclusive, se esquece disso, né, muitas vezes, mas ele também está falando dos efeitos do racismo na população branca, né? Fanon traz essa relação que se estabelece a partir do encontro entre brancos e negros, que é uma relação de hierarquia, e ele vai trazer uma ideia de complexo de inferioridade que surge desse encontro entre negros e brancos, e um complexo de superioridade, né? Então, Fanon está dizendo, por exemplo, que se ele se mantivesse na Martinica desde a infância e, enfim, até o final de sua vida, talvez ele não tivesse experimentado tanto racismo quanto ele experimenta ao fazer aí a mudança, enfim, para morar na França, para estudar na França. Ele vai dizer que ele cresce ouvindo que ele é francês, considerando a Martinica como colonizada pela França ainda hoje, né? Ele cresce ouvindo que é francês. E quando ele vai para Paris, ele descobre que ele não é francês, né? Ele descobre que ele é um homem negro, né? Isso é apontado para ele, inclusive, na rua.
por crianças, enfim, ele é apontado de um lugar animalesco, né? Mas, nos seus estudos, ele vai apontar que essa relação que se constrói a partir desse encontro vai produzir efeitos na subjetividade do branco e do negro. Os efeitos são os mesmos? Não, mas tem efeitos, né? A questão é que isso pode ser interpretado, e isso muitas vezes é utilizado para justificar, em algumas, vamos dizer assim, correntes do campo psicológico, isso é utilizado para tentar entender como que a gente vai poder, então, ajudar as pessoas que sofrem racismo. O que a gente quer dizer com isso aqui é que a gente corre um risco imenso de uma psicologia comportamental, por exemplo, utilizar esses recursos de estudos que já tivemos e que, enfim, ainda temos sobre os efeitos do racismo, Tornar-se Negro, da Neuza Santos, como que isso vai ser interpretado? Se a gente interpreta o racismo de uma dimensão individual, individualizante, o que a gente pode vir a ter a oferecer para o racismo, de fato, será um medicamento, né? Um tratamento psicológico, um medicamento, né? E a psiquiatria ali como um amparo. Então, assim, é um risco colocar o racismo no lugar de adoecimento, se for para ele ser tomado nessa dimensão psiquiátrica, tá? O que não significa afirmar que ele não causa dor e sofrimento. A questão é que o próprio Fanon sinaliza, quando ele fala do racismo, o racismo é um problema social, né? Não é algo da ordem da tomada de um medicamento para que as pessoas melhorem, né? Então, em alguma medida, a gente precisa ter cuidado quando fala do racismo e o associa ao adoecimento para não fazer com que isso, daqui a pouco, daqui a alguns anos, seja matéria de descrição nosológica para o próximo DSM. Né? Então, essa é uma preocupação importante. Por exemplo, quando a gente fala no racismo cotidiano, né, a Grada Quilomba, por exemplo, também psicanalista, né, importante pensadora contemporânea, a Grada Quilomba vai apontar que o racismo ele é uma experiência sempre inédita. Né? Então, ela está ajudando a sinalizar que, mesmo quando você sofre o racismo cotidianamente, ele se constitui como um trauma a cada vez. Né? A questão é como que a gente... E eu não estou dizendo que a Grada faz isso, tá? Mas como que a gente, conhecendo o Ocidente como a gente conhece, como o Ocidente captura esses termos para medicalizar comportamentos, né? Então, a ideia de trauma, a ideia de dor e sofrimento, a gente corre o risco de colocá-los nesse lugar, ali na fila, para um tratamento psiquiátrico logo na frente. E dizer isso não significa que isso já não esteja acontecendo em alguma medida. Né? Quando a gente pensa que o racismo pode ser entendido num acompanhamento psi qualquer como algo que precisa ser, que, enfim, é psicologizado ou medicalizado de diferentes maneiras. Tá? Então, é muito mais para a gente poder pensar e entender o que pode estar acontecendo por trás dessas afirmações, e ter esse cuidado. Tá? Já o André pergunta sobre o projeto da Universidade Popular. André, eu penso que a gente precisa de muitos movimentos de transformação para que a universidade, essa mesmo que a gente, em que estamos agora, vocês em Sergipe, representando a Universidade Federal, eu no Rio de Janeiro, representando a Universidade Estadual, como que a gente faz para produzir uma universidade outra, onde elas já existem, onde elas já fazem, já produzem pesquisas, né? Então, eu acho que tem um ponto fundamental aí, que é
implicar, né, toda a sociedade nesse lugar de disputa, né? Assim como eu acho que não é possível, por exemplo, uma sociedade sem manicômios, se o debate antimanicomial permanecer entre profissionais de saúde mental, né? Um debate racial na universidade precisa ganhar, de fato, o espaço popular, né? A universidade ainda é um lugar de difícil acesso para muita gente, né? O Enem ainda é um instrumento de acesso que não permite que, de fato, muitas pessoas negras, indígenas, trans, consigam acessar, né? Então, eu penso que o projeto de uma universidade popular, ele precisa existir a partir das universidades que aí já estão, né? E ele precisa ser um projeto coletivo, ele precisa ser um projeto também da população branca, enfim, que é antirracista, criticamente, né? Uma população crítica às questões do racismo. E eu também não acho que, quando a gente está pensando em racismo institucional, estrutural, que a gente vá ver essas mudanças assim tão profundas em menos de, talvez, um século, né? E aí não sou a Débora pessimista afirmando isso, não. Não quero ser pessimista. Eu acho que a gente já fez mudanças muito importantes, mas estudos raciais ainda ocupam na universidade, quando ocupam, o lugar de um nicho de conhecimento, né? Um lugar supostamente diferenciado, e não, de fato, algo enfim, que está transversalizado nas disciplinas, nos currículos, enfim, no curso como um todo, né? Então, você tem ali, às vezes, em um instituto, um departamento que toma para si um pouco mais esses debates e discussões, né? Um ou dois, né? Ou uma pessoa de um departamento e outra de outro. Então, assim, esse levante como um projeto social, ele precisa ser de todo mundo. Não dá para ser uma militância, né? Não dá para ser visto desse... E não estou dizendo que é militância, mas é que quem trabalha com relações raciais é visto como militante, não como intelectual, não como um cientista, por exemplo, né? Então, a gente tem camadas de racismo institucional, muitas camadas ainda a serem atravessadas, né? E elas precisam passar pelo popular, dialogando com esse popular mais próximo possível, né? E a gente sabe que a gente tem no Brasil, por exemplo, uma esquerda que dialoga muito mais com uma camada da sociedade, especialmente uma população universitária, e que às vezes não consegue acessar, de fato, comunidades as mais variadas, né? Então, assim, acho que é muito caminho, muito percurso para a gente pensar em um projeto de universidade popular. E, enfim, não sei o que você vê no seu curso de História, mas onde estou, eu não vislumbro ainda a possibilidade de uma universidade antirracista. Tem muito caminho ainda pela frente, né? Para a gente, de fato, produzir uma universidade popular, um projeto de educação, tem muito caminho pela frente ainda. Eu acho que é difícil, né, de imaginar que isso vai ser possível, assim, tão logo, em 10 anos, 20 anos, né? É provável que eu me aposente e não veja o currículo da psicologia transversalizado. Imagina pensar as universidades brasileiras. Acho que é bem difícil ainda. Legal, legal. Bem pleno acordo. Vamos fazer uma rodada? Eu não sei se ela vai conseguir ouvir vocês lá no fundo. Falei mais alto, que é verdade. Deixa eu tentar lamentar a prática sobre. Meu nome é Clara, eu sou da graduação de Psicologia do Quinto período. E eu, na verdade, tenho duas perguntas. A primeira, está pelo direito? Acho que sim.
Eu não ouvi seu nome, mas agora eu estou te ouvindo um pouco melhor. Meu nome é Maria Clara, eu sou do 5º período da graduação em psicologia, e eu, na verdade, tenho duas perguntas. A primeira é mais uma curiosidade acerca do processo de construção do livro, porque eu percebi que os textos eles não estão necessariamente na ordem cronológica. E aí eu queria saber se há algo contrário disso. E a segunda pergunta veio agora mesmo, de estudar também. Porque quando eu estava falando sobre as formas de pensar para além desses moldes, trouxe a questão do aldeamento. Isso me remeteu um pouco ao aquilombamento, eu não sei se aqui uma conexão, ok? Mas aí eu queria ouvir um pouco mais sobre como atualmente, né, essa questão do aldeamento está sendo colocada como uma forma nova de pensar a universidade, como ela está sendo inserida nesse contexto, principalmente em sala de aula. Acho que é esse o Uhum. Entendi. Boa noite, Débora. Meu nome é João Pedro. Não sou da UFES, eu vim da faculdade, finalmente. Faço psicologia, estou num período e eu não tive acesso ao livro, então peço perdão se minha pergunta tanto assim do tema, mas uma parte da sua fala me chamou a atenção e foi sobre o padilhamento. E acabou me remetendo até uma discussão de grupo que a gente teve no Crítica, do livro do Lucas Veiga, do Clínica do Impossível, e ele traz um conceito do complexo de Anaã para pensar sobre a psicologia preta, e gerou até um debate, uma crítica sobre isso. E queria saber se esse padilhamento, ele poderia, ou uma nova concepção, um conceito mais da psicologia, ou se realmente é uma forma de enfrentamento do sujeito, da pessoa negra, em frente ao racismo. Uhum. Não, essa é a frente, eu acho. Uhum. Boa noite, Débora. Meu nome é Reinaldo, sou aluno da pós-graduação. Uhum. E na página 44, você diz: eu quero com a verdade de Xangô e a paciência e sabedoria de Nanã. Quero aquilo que a razão ocidental desconhece. Eu queria que você falasse sobre como esses saberes afrodiaspóricos, como essas epistemologias africanas e das encruzilhadas, podem devolver a esses povos que foram colonizados o caráter ontológico, que foi removido pelo colonialismo e também pela colonialidade, né? Ouvir? Uhum. Uhum. Ok. Temos? Eu vou começar aqui da... É Maria Clara, eu entendi correto? Isso. Sim. Maria Clara, no processo de construção do livro, eu fui tentando pensar de forma não encadeada mesmo, né? Eu fui muito me inspirando, às vezes, por outros textos que eu estava lendo naquele momento, e aí eu cito os autores, né? Mas também, por exemplo, estive um momento na Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, e, assim, foram momentos de inspiração, de encontro com o pensamento de outros pensadores, e eu fui escrevendo muito pelo que eu estava sentindo, né? No livro, eu direciono algumas denúncias a alguns professores de algumas áreas. Então, vocês vão observar que eu digo, por exemplo, a química das coisas, a física e não sei o quê, a história, as ciências sociais, né? A filosofia, né? O objetivo é pensar o meu encontro com essas áreas, né? Que eu não acho que são pessoas, né? Não é sobre pessoas, é muito mais sobre o modo como o meu encontro com aquelas pessoas daquelas áreas de conhecimento produziu todo esse desconforto e racismo institucional. Então,
para não também com o objetivo de não identificar pessoas, né, eu tentei ali me ligar a essas áreas e falar também da minha relação com essas áreas, né? Então, a minha relação como uma estudante do ensino, da educação básica que estudou a vida inteira em escola pública, né? E que teve uma imensa ausência das aulas de física, né? E poder falar disso, né? Assim, essa física que prejudica tanto o acesso, a ausência dessa física que prejudica o acesso das pessoas ao ensino superior, né? Das pessoas, né? Que vivem à margem da sociedade. Então, o processo de construção do livro em si, ele teve muito ligado a esses afetos que me tocavam em algum momento. Não, agora eu acho que eu consigo falar, eu quero falar, eu posso falar dessa minha relação com a física, dessa minha relação com a química, dessa minha relação, enfim, com as diferentes áreas que me atravessaram. Bom, quando eu falo de aldeamento ou aquilombamento, eu estou tentando pensar dispositivos da cultura africana, afro-indígena, né, como dispositivos de cuidado, né? Então, a gente imagina que esses dispositivos, que não são dispositivos comuns, digamos assim, como um recurso de cuidado para o Ocidente, né, no geral, que eles possam ser recursos de cuidado se a gente pensa, por exemplo, a pedagogia do terreiro, tem ali uma lógica de funcionamento que está muito mais perto de uma dimensão de fraternidade, né? De cuidado coletivo, tem ali uma fratria que não é a fratria de sangue, né? Então, tem ali uma perspectiva da música, do atabaque, do tambor, como um lugar que anuncia a chegada de uma força, né? Então, o exemplo da pedagogia do terreiro, da pedagogia da macumba, é um tanto quanto uma inspiração na cultura africana, afrodiaspórica, indígena, como tecnologia de cuidado. Eu estou falando cuidado mesmo para pensar a educação, porque eu penso e defendo, como educadora, que a educação é um lugar de cuidado, né? A gente passa a vida na educação tentando separar educação e cuidado. Inclusive, a gente vê muito esse debate na educação básica, na educação infantil, dizendo que a atuação, o trabalho da professora não deve ser o de educar, né? Ela está ali, não tem como não ter papel de educador quando você está com uma criança de 3 anos na tua frente, que sei lá, que bate no coleguinha, que sei lá, quer tomar o suco que ele está tomando, está puxando. Assim, a função que você vai ocupar ali é de apontar um caminho ético, né? Então, claro, aqui eu pensei em educação infantil, mas se a gente está no ensino superior e a gente recebe, por exemplo, igual recebemos na UERJ recentemente, uma aluna trans negra, em que souberam que ela foi aprovada no vestibular da UERJ, e essa menina foi extremamente atacada na internet, como se ela não tivesse condições de ser aprovada para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque, enfim, ela só passou porque era cota, essa coisa, né? Só passou porque era cota para negros. Enfim, é um problema a UERJ não ter cota trans ainda, eu defendo as cotas trans na UERJ, mas essa jovem entra, né, e ela é acusada de não ser uma pessoa capaz por ser uma mulher trans e negra. Como que a gente recebe, no curso de medicina, importante lembrar, como que a gente recebe essa estudante no curso de medicina, se não, num primeiro dia de aula, no primeiro momento em que essa estudante chega, se não desmontando tudo isso que veio com ela, no corpo dela, através de uma narrativa de internet que subalterniza o conhecimento dela. Ela precisa ser recebida no primeiro dia de aula
tornando nítido todo esse processo de violência racial e transfóbica que ela passou. Não dá para a gente receber essa aluna na frente de todos os outros alunos, silenciando esse evento, né? Silenciando esse racismo institucional que chega na vida dela antes dela fazer a matrícula, né? Então, quando eu estou dizendo que a gente precisa encontrar estratégias e tecnologias que sejam de cuidado, porque fazer isso é cuidar da população negra, é cuidar da população indígena, é cuidar da população branca, inclusive. Porque não dá para a gente receber uma aluna que chega com esse histórico sem falar dele, silenciando esses processos, né? Então, às vezes, é mais fácil do que a gente imagina. Construir aldeamento ou aquilombamento em sala de aula é trabalhar a partir de uma perspectiva que considera relações raciais e relações de gênero como central no currículo, e não como margem, né? E não como militância, né? Então, aldeamento pode ser só isso. Um primeiro dia de sala de aula, com uma roda, em que a gente possa dizer para a pessoa, para a fulana, que chegou no curso de medicina, que aquele lugar é dela, de direito. Que o que está sendo feito ali não chega nem perto da reparação ao povo preto, né, que sofreu 400 anos de escravização. Não chega perto. Uma vaga no ensino superior não chega perto do processo de reparação a que a colonização nos deve, né? Então, uma simples roda de conversa é capaz de produzir aldeamento e aquilombamento. Então, não é uma coisa de fora do comum, não é algo que a gente tem que laçar de um outro lugar, né? A roda é uma pedagogia do terreiro. A roda é uma pedagogia africana, afro-brasileira, indígena, né? Então, a roda, só essa tecnologia já é algo importante de ser feito, né, nesse processo de transformação do ensino superior, né? Entendendo que toda forma de cuidado com a população negra, indígena, trans, é também uma forma de educar, né? A educação passa pelo cuidado, não tem como educar sem passar pelo cuidado. E esse cuidado é com frequência em saúde mental. O João Pedro falou, e eu acho que a gente continua essa conversa, né? Eu entendo, João Pedro, que a Clínica do Impossível, ela está falando desse mesmo lugar que fala Grada Quilomba, né? O que eu entendo que ele quer dizer? Ele quer dizer um pouco, né, que esse lidar com as dimensões do racismo na clínica implica em algo que não vai findar, não vai acabar, né? A pessoa, enfim, chega na clínica trazendo o sofrimento racial hoje, né? E você, enfim, vai ouvir isso de novo a semana que vem, e daqui a 2 semanas, daqui a 3, daqui a 4, né? E porque não é pela via do indivíduo, do sujeito, do individual, que a gente vai dar conta desse racismo. Porque esse racismo, ele é da ordem de um problema social coletivo, né? Então, é um pouco esse também o sentido de se pensar esse padilhamento, né? De se pensar uma saída ancestral, uma saída preta, enegrecida, com base na cultura, né? E, para isso, a gente precisa conhecer a cultura africana, a cultura afro-brasileira, a cultura do terreiro, né? Para entender como que essas culturas pensam esse cuidado, pensam a possibilidade desse padilhamento, né? Eu acho que o caminho, ele é um pouco esse. Por isso que a gente vai olhar, por exemplo, para a 10.639 na educação básica, que é a legislação que exige, né, que a educação básica ensine cultura africana, afro-brasileira, no currículo, né, de forma transversalizada, mas também de forma primordial nas aulas de história, arte e literatura, pensando que esse trabalho ele precisa acontecer a partir de uma valorização da cultura africana, né, afro-brasileira. Para que a gente valorize, a gente precisa conhecer.
aqui na psicologia, eu venho tentando fazer isso, conhecendo esses autores, alguns desses autores, né? Um livro que eu tenho estudado com um pouco mais de afinco nos últimos tempos é um livro do Bunsek Fukiao, né, que fala sobre a cultura dos povos Bakongo, né, um estudioso dos povos Bakongo, e ele tem um livro chamado O Livro Africano Sem Título. Esse livro ele foi traduzido pelo professor Tirana Santana, professor da USP, professor exatamente de traduções, né? Enfim, estou citando o Bunsek Fukiao, mas pode ser Molefe Asante, pode ser o Ed Noblos, Ama Mazama, né? O objetivo é que a gente possa, a partir de autores que vão enegrecer o nosso pensamento, conseguir trabalhar esse caráter, e aí já estou respondendo um pouco a última pergunta, né? Que me lê aqui um trechinho da página 44 e vai falar sobre esse caráter ontológico, né? Do padilhamento. Eu penso que o padilhamento, ou a pedagogia de terreiro, a macumba, né? Uma pedagogia da macumba, ela tem um caráter de promoção de um outro modo de ser, né? Então, por isso que ela tem esse caráter ontológico, né? E aí, fazer desse pensamento africano, afrodiaspórico, um outro modo de existir na universidade é também um modo de produzir uma outra universidade de dentro, né? A gente quer produzir isso a partir desse dentro. Para isso, a gente precisa enegrecer essa universidade também. A gente, por exemplo, alguns alunos acham que eu entrei na UERJ por cota de professores negros. Não existe cota de professores negros na UERJ até hoje. Isso é lamentável, né? Eu não sei se existe aí em Sergipe, né? Se isso já está legalizado, se isso já está organizado, né? Mas se a gente não tiver a cultura negra dentro da universidade, como que a gente vai fazer dessa universidade um lugar de produção de um outro modo de existência, de uma outra ontologia, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa cuidar, né, nesse momento é de enegrecer o currículo, é de enegrecer o corpo docente, né? É de trazer um pouco mais de equidade nesse sentido. Já que a gente está há tantos anos, há séculos, pensando numa universidade eurocentrada, branca, cis, heteronormativa, como que a gente pode começar mudando isso, se não mudando o corpo teórico, prático, e o corpo discente já vem tomando uma cara nova, vocês estão aí, eu também, para mostrar isso, o professor também da pós-graduação, professor Hilário. Mas, de um modo geral, a gente precisa enegrecer o currículo, né? E enegrecer o currículo é enegrecer ementa, transversalizar ementa, fazer com que as referências bibliográficas dessa ementa sejam referências negras, que a gente tenha pelo menos paridade, né? Intelectuais negros e brancos, indígenas, trans, na construção desse currículo, né? Dessas disciplinas, da disciplina individualmente, da disciplina no corpo teórico, né? Acho que é um pouco esse caminho. Débora, eu queria caminhar um pouquinho o encerramento, agradecendo a você muito, viu? Até para não cansar muito você, eu não descansar tanto, assim, né? Então, eu queria te agradecer muito, viu, Débora? Não sei se viu que a bola estava no curso, ele está bem, se você quer fazer algum fechamento, não sei como é que você está. Bom, eu vou fechar agradecendo, né, mais uma vez, a oportunidade de falar desse livro. Muito feliz de estar aqui com vocês. Queria muito que fosse presencial, porque quando está falando dessa roda que eu acabei de falar, a gente sabe que o presencial faz muita diferença. Eu, por exemplo, não consigo olhar para a câmera, né, porque eu estou vendo vocês embaixo e não onde aponta, para onde eu deveria estar olhando, né, que é para a câmera.
Então, essas tecnologias, elas prejudicam um pouco essa aproximação, né? Mas, mesmo assim, me senti próxima, me senti cada um presente, e aí volto a agradecer o Leomir e o Gil pelo convite, né? Tanto na banca, mais uma vez, quanto aqui, e que a gente possa, enfim, quem sabe para frente, ter muitos outros trabalhos em parceria. Valeu, vamos tentar na defesa, né? Vamos tentar na defesa do Gil, a gente providenciar a sua vinda para cá. Vai ser um prazer para a gente, viu? Uhum. Obrigado, Débora. Boa noite ao pessoal que está aí, né? Seus amigos, amigas aí. Galera, Beijo enorme, gente. Boa noite para vocês, bom retorno para casa. Tchau, tchau. tchau.